Olá, meus amados irmãos, amigos. Espero que tudo esteja bem com vocês, com cada um de vocês, com seus familiares. Nós já estamos encerrando o mês de janeiro de 2021. Hoje já é 31 de janeiro e Deus esteve conosco e Ele continuará conosco. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer-te por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Agradecer-te, Deus, porque apesar de todas as dificuldades que nós já há um ano praticamente estamos enfrentando com esta pandemia, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dirigido. Mas também eu quero pedir por aqueles que estão encontrando dificuldades, Pai. Seja na vida familiar, na vida financeira, no trabalho, na vida espiritual também, ó Deus, no relacionamento entre as famílias. Eu quero orar por estas vidas, pedindo que a Tua graça, o Teu amor, possa continuar reinando nestas vidas e nesses lares, ó Pai. Que o Senhor possa estar curando aqueles que estão enfermos, o Senhor possa dar consolo àqueles que perderam os seus familiares, Deus. Fica, Senhor, com o Teu povo, fica com a Tua igreja e neste momento conosco que estaremos estudando a Tua santa palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, antes de começar o nosso estudo, eu quero pedir a vocês que me perdoem, porque no domingo passado, dia 24, eu tive problema no meu aparelho, nos nossos aparelhos, e aí então eu tive que cortar o estudo assim pela metade, sem terminar com vocês aquilo que nós estávamos estudando. Hoje eu quero então completar aquele estudo, encerrando a carta de Paulo a Timóteo, e vamos também começar a ver a carta de Paulo a Tito. Eu lembro que no domingo passado nós estávamos vendo sobre a capacitação que Deus dá aos seus filhos. A igreja ali em Éfeso estava sendo perseguida, mas Deus esteve com aquela igreja, com os líderes, para que ela pudesse vencer as dificuldades. Hoje, eu creio que não é tão diferente. Nós também passamos por perseguições, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, mas Deus tem estado conosco. Nós estamos vencendo os problemas e as dificuldades. Hoje nós percebemos que, como era no passado, nós percebemos que a palavra de Deus está sendo assim bastante prejudicada, em certa forma, em certo sentido, porque a grande maioria das pessoas, como nós vimos nos estudos anteriores, elas dizem ser cristãs, mas infelizmente negam a cristandade, negam o amor de Deus e o poder de Deus em suas vidas e não vivem aquele verdadeiro cristianismo que era necessário que vivesse. Elas vivem de mentira, vivem... não há evidência do poder de Deus em suas vidas, embora muitas, de uma certa forma de religião, elas querem ter poder, dizer que tem poder, mas infelizmente o poder do Espírito Santo não atua nestas vidas. A orientação de Paulo a Timóteo é que ele se afastasse daquelas pessoas, mas que ele continuasse firme ali na igreja, orientando e ajudando aquela igreja. Nós vemos ali que na igreja em Éfeso havia muitos irmãos falsos, o evangelho depravado, distorcido. O cristianismo estava sendo cada vez mais degradado e hoje não tem sido diferente. Nós vamos ver nos versículos no capítulo 4 de 2 Timóteo, de 6 a 22, que Paulo então ele prevê a sua morte e ele fala para Timóteo que Timóteo ele continuasse pregando a palavra, fosse a tempo ou fora de tempo, que ele em qualquer circunstância, que ele fizesse a obra de um evangelista, pregando a palavra do Senhor. Timóteo precisava ser sóbrio. Vários conselhos de Paulo nós vimos aqui. E ele precisava então ser sóbrio, justo na pregação da doutrina. Aí no versículo 6, Paulo escreve assim, que ele já estava sendo oferecido, ou seja, derramado como libação. O tempo da sua partida estava próximo, como nós falamos. Mas o que seria a libação? Libação é o ato de libar, ou derramar algo
é um ato de experimentar por prazer ou por alegria algo novo, não por necessidade, mas por prazer. Paulo, ele era um judeu exemplar, como nós já lemos e já vimos a história de Paulo. Ele conhecia a lei do seu povo judeu. E lá, em Números, no Velho Testamento, Números 15, 5 a 7, e também no capítulo 28, versículos de 6 a 8, nós vamos encontrar esses textos que falam sobre a libação. E libação, então, eram as ofertas que os filhos de Israel deveriam trazer no altar. E eles foram instruídos, quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam continuar fazendo esta oferta. Era um rito dos judeus e até dos pagãos também, em oferecer essa libação perante a uma divindade, em honra a ela. Mas como ou o que é de fato a libação? O judeu, ele trazia a sua oferta, o seu sacrifício, seria um animal, um pássaro, para oferecer sobre o altar essa oferta de sacrifício. Depois, quando essa oferta estava ali sendo oferecida, ele derramava sobre essa oferta, sobre esse animal que estava sendo ali oferecido, uma taça de vinho, de licor, de leite, para que aquele cheiro que levantasse dali subisse diante do trono do Senhor. Claro que tudo isso eram os levitas, eles preparavam tudo isso. Sabemos que os levitas eram os sacerdotes também, eles cuidavam de todas estas coisas. Por exemplo, tinha várias festas naquela época, vocês sabem disso, festa dos Pentecostes, festa de tabernáculos, festas das semanas. Eram festas que eram realizadas assim, festas mensais ou então festas anuais, e eram observadas, cuidadas pelos levitas, pelos sacerdotes. E o sacerdote também que ministrava essa oferta de libação que era oferecida em sacrifício feito no santuário. Então, quando Paulo fala que ele já estava sendo oferecido, ou seja, derramado como libação, ele queria dizer que a vida dele, toda a vida dele foi apresentada a Deus como sacrifício vivo no altar do Senhor. Se nós formos lembrar toda a trajetória de Paulo, nós vemos que realmente ele se sacrificava para ganhar outras vidas. Lá em Corinto mesmo, ele fala assim, que ele fazia de tudo para ganhar o seu povo. Ele se sacrificava para que o seu povo, para que outras vidas fossem salvas para o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo se oferecia, enquanto ele estava com vida, ele ofereceu estes sacrifícios ao Senhor. E agora, com a sua morte no martírio, ele ia ser martirizado, ele iria derramar o sangue. E esse sangue, então, seria derramado sobre a sua vida como libação, para que a sua oferta, a sua vida, pudesse chegar em cheiro suave diante do trono de Deus. Isso, então, seria a libação. É algo que você derrama sobre uma oferta que você fez. Aí, eu fico pensando, nesses versículos que nós falamos, vai tratar, então, da morte de Paulo. Eu fico imaginando Paulo, já um velho, ele estava cego, ele também estava preso, já falamos, ele estava preso em uma masmorra, um lugar frio, lugar úmido, lugar sombrio, triste, e possivelmente Paulo estava doente também. Não sei, possivelmente ele estivesse com malária, porque ele sentia muito frio. Mesmo na época de calor, vamos assim dizer, ele sentia frio. E aqui ele pede no versículo 13 para que alguém levasse a capa para eles, porque ele sentia frio. Ele pediu também que levassem os pergaminhos, levassem os livros para ele continuar estudando. Mesmo ali naquela dificuldade, praticamente para morrer, Paulo não esqueceu de estudar. Paulo não esqueceu de ler e de meditar na palavra de Deus. E ele, então, ele pede para que levem a capa para ele, para que levem os pergaminhos, que era para ele continuar estudando a palavra de Deus. Nos versos 7 e 8, ele incentiva Timóteo, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse combate que ele acabou, não era o combate ali dos momentos difíceis, mas ele sentia-se completo por ele fazer a vontade de Deus, por ele pregar a palavra de Deus, por ele ministrar a palavra de Deus, por ele ensinar,
preparar outros obreiros para continuarem a obra. Ele seria então, passaria por esta situação difícil, mas ele estava satisfeito. E ele fala para Timóteo que ele combateu o bom combate. E ele narra ali a Timóteo o seu testemunho, a sua vida, mas ele fala para Timóteo que ele estava satisfeito, porque ele amou a vinda do Senhor. E ele tinha certeza de que o Senhor esteve com ele, o Senhor fortaleceu, e o Senhor estava preparando ele para transportá-lo para o lar celestial. E se Timóteo permanecesse firme, Timóteo também seria transportado para o lar celestial. O importante é você combater o combate e guardar a fé. A fé é o que nos vai garantir estarmos presentes com o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas têm fé, mas quando chega nesta hora, elas perdem a fé. Paulo, ele não perdeu a fé, e ele incentivou Timóteo para que Timóteo permanecesse na fé e que estivesse seguro, porque assim ele seria transportado para o reino celestial. Vários outros incentivos Paulo dá para Timóteo. Paulo fala: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, permaneça nas sãs doutrinas, guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo. E assim deve ser a nossa vida, guardar a fé até o momento que nós partirmos desse mundo. Eu espero que estas duas cartas de Paulo possam nos ajudar para nós pertencermos a viver por Cristo, a viver pela fé até a sua volta. Agora nós vamos então passar para a carta de Paulo a Tito, uma carta também parecida com os ensinos de Paulo a Timóteo. E então, assim, muitas coisinhas nós já vimos nas duas cartas de Timóteo, mas nós vamos ver rapidamente esta carta de Paulo a Tito. O tema desta carta é a sã doutrina e as boas obras. Timóteo, Tito, nós pouco sabemos sobre a vida dele e também da sua família, mas em Atos, ou melhor, em Gálatas 2:3, nós vemos que ele era gentio, se converteu ao cristianismo pela palavra de Paulo e tornou-se então companheiro de Paulo no ministério de Paulo, trabalhando com o apóstolo Paulo, andando com o apóstolo Paulo. E Paulo viu ali que ele era prometia grandes coisas, e Paulo o treinou para que ele fosse trabalhar numa região onde tinham várias igrejas. Por exemplo, Tito foi enviado para a ilha de Creta. É uma região que era formada por mais ou menos 100 cidades naquela época, e em quase todas estas cidades tinham igrejas, grupo de pessoas que congregavam. E Paulo encaminhou Tito para lá, para pôr ordem naquelas igrejas. Se vocês observarem no versículo 5 do capítulo 1, Paulo fala para ele que fosse para lá para colocar boa ordem no que estava ali. Tinha sido começado ali. Quando Timóteo esteve ali, quando Paulo esteve ali em Creta, Paulo organizou as igrejas ali. Paulo não deixou o pastor ou bispo para cuidarem daquelas igrejas. Então, Paulo agora estava ali encaminhando Tito para cuidar daquelas igrejas ali. Eram várias igrejas na região, e Paulo então fala para Tito estar ali para cuidar daquelas igrejas. Um detalhe que nós vamos perceber nesta carta aqui, que ela é o ornamento da doutrina, ou melhor, as palavras que Paulo escreveu aqui, o conteúdo desta carta é o ornamento da doutrina. Ornamento da doutrina, o que seriam isso? Seriam as boas obras, a vida na prática. Tiago, no capítulo 2, 14 a 26, ele fala que a fé sem obra é morta em si mesmo. Se você diz que tem fé, mostre suas obras, e pelas suas obras a fé é aperfeiçoada. Aqui em Tito, Paulo reforça que a vida do cristão ela deve ser frutífera, e que não é apenas você praticar as boas obras, as ações, fazendo o bem. Quando a gente fala em boas obras, normalmente nós pensamos que é fazer o bem, que é socorrer uma pessoa. Não, isso é também, mas o mais importante é as suas ações, as suas atitudes no dia a dia, praticar e viver as boas obras.
Aí, nós vamos ver o perfil daquela igreja ali em Creta. Qual era o perfil desta igreja? No versículo 10 do capítulo 1, diz que havia ali muitos insubordinados, muitos faladores, muitos enganadores, especialmente os da circuncisão. Sabemos que os da circuncisão eram os judeus, os profetas judeus, os professores judeus ali, que eles então sempre eram insubordinados, eles queriam trazer as coisas do judaísmo para dentro da igreja. E aí então não dava certo, né? Outra coisa que os cretenses eles tinham, no versículo 12, diz que eles eram mentirosos, bestas ruins, glutões e preguiçosos. Olha que terrível para uma igreja ter esta fama. Nós estudamos alguns tempos atrás aí sobre a igreja de Tessalônica, que ela era uma igreja operosa, ela trabalhava, ela dava testemunho ali dela. E aqui, esse testemunho, de certa forma, é um testemunho assim negativo para essas igrejas ali da região de Creta. Outra, no versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. E tantos outros problemas que essa igreja, então, ela vinha cometendo, fazendo coisas erradas ali. No capítulo 1, versículo de 1 a 4, nós vamos ver a saudação de Paulo a Tito, como Paulo se apresenta como servo de Deus em submissão ao soberano, mas como apóstolo e com toda a autoridade do Senhor Jesus, que o chamou e o designou para essa importante missão. Paulo tinha um compromisso de pregar o evangelho, mas também o de educar obreiros, treiná-los para cuidarem das igrejas que ele organizava. Nós podemos ver lá em Atos, no capítulo 20, que Paulo, sempre quando ele organizava as igrejas, ele queria deixar um ancião, um membro, alguém ali para estar cuidando da igreja, para estar ali acompanhando aquela igreja. Aí, no versículo 2, nós vemos quão maravilhoso é sabermos que Deus, no seu magnífico projeto, ele planejou, antes dos tempos eternos, a esperança para aqueles que crescem em Jesus, ou seja, a vida eterna. Irmãos, antes de nós existirmos, Deus já havia planejado a nossa salvação. Ele já pensava em mim, ele pensava em você e pensava no mundo todo. Assim, nós vemos que Deus, ele é maravilhoso. Quão grande é seu amor por nós. Depois nós vemos no versículo de 5 a 9, a qualificação e os deveres dos presbíteros na congregação. São qualificações para os pastores, mas também podem nos ajudar a vencer os nossos problemas e vencer as nossas dificuldades. Os erros nas igrejas de Creta, como nós já falamos anteriormente, os cristãos de Creta e das igrejas primitivas, quase todas as igrejas primitivas, quando elas se reuniam, elas deixavam de conduzir-se pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 26, Paulo escreve que vamos fazer, irmãos? Quando eles se reuniam, um começava a falar sobre doutrina, outro começava a falar sobre revelação, outro começava a falar interpretação. E no final do versículo 26, Paulo diz assim, que vocês precisam fazer tudo com ordem e decência. Façam tudo para edificação, ordem e decência e edificação. O projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada membro da igreja, é que tudo que nós fizermos, seja em atitude, seja em ação, seja em palavras, seja como for, seja com ordem, com decência e para edificação da igreja. Jesus, quando ele veio, ele falou, vou edificar a minha igreja. E nós somos os sucessores de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para edificar a igreja. Então é importante que tudo que nós fizermos seja para a edificação do corpo de Cristo. Depois Paulo escreve também várias coisas ali aos Coríntios, como nós falamos, e para que eles observassem ter ordem, para que o culto fosse realmente para edificação, porque Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz, um Deus de amor. Então vamos fazer tudo com ordem e decência. E a carta aos Coríntios foi escrita 10 anos antes dessa carta a Tito. E foi Paulo também que escreveu a carta a Coríntios.
E ele já falava lá atrás que deveria ser tudo feito para edificação da igreja. Ali em Creta havia, como nós já vimos, muitos insubordinados. E Paulo escreve a Tito que era preciso tapar a boca deles. Era preciso que eles fossem tapar a boca, ou seja, eles fossem calados pela palavra de Deus, pela doutrina correta que Paulo estava passando para Tito então ensinar aqueles, principalmente da circuncisão, que eles estavam transtornando casas inteiras, que deveriam ser repreendidos severamente. E Tito deveria tapar a boca deles com a sãs doutrina. Olha que interessante, não é com a força, não é com violência, mas é com a palavra de Deus, com a sãs doutrina. Tito, você deve tapar a boca deles, você deve fazer eles calarem, para que a palavra de Deus cresça e a palavra de Deus produza frutos que permaneçam para a vida eterna. Tito, como ministro, ele tinha uma dura tarefa pela frente para resolver. Nós vamos ver então agora no capítulo 2, de 1 a 10. Paulo orienta a Tito como cuidar de diversos grupos na igreja, conforme a sã doutrina. Tito deveria. Nós não vamos nos deter muito nesses textos aqui, porque nós já estudamos em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, nós já vimos isso daqui. Mas tinha os velhos, que Tito deveria ajudá-los para que eles fossem temperantes, fossem respeitáveis, fossem sensatos e sãos na fé. Depois também as mulheres idosas, que elas fossem mestras do bem, que elas ensinassem as mulheres mais novas, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Os jovens a serem moderados, que eles tivessem então um autocontrole. Os servos, aos servos submissos em tudo a seus senhores, com perfeita lealdade, para que tudo fosse para ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. No versículo de 7 a 8, Tito deveria ser um exemplo em tudo, especialmente em boas obras, boas atitudes, ter uma linguagem pura, sadia, para que ninguém falasse dele ou da doutrina. A vida dele deveria condizer com aquilo que ele pregasse. Depois, nos versículos de 10, capítulo 2, 11 a 15, a graça da salvação. A graça salvadora de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens, não porque Deus salva na coletividade, não porque, por esta palavra, todos podem ser salvos, mas a graça de Deus se manifestou dizendo que Ele está disposto a salvar a todas as pessoas, mas as pessoas precisam voltar-se para Ele para receber essa salvação, para ter essa salvação. O homem precisa se apropriar então desta salvação, porque Jesus também veio ao mundo para salvar todos, mas você precisa decidir e tomar a decisão de buscar a Jesus, de receber Jesus e de estar com Jesus. A Bíblia nos ensina que há uma parte de cada homem precisa fazer é aceitar essa graça salvadora, essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Essa graça ensina o homem a viver uma vida sóbria, justa, piamente. E Jesus quer nos ajudar com esperança, com sua glória, até a sua volta. Ele vai voltar, mas nós precisamos então perseverar até o fim, como nós falamos há pouco, guardar a fé e estar firme no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. No próximo domingo nós vamos estudar o capítulo 3, até o final, vamos terminar esse estudo e depois nós vamos avançando também, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e um bom domingo.